Problemas financeiros, eles nunca têm relação com a falta de dinheiro. Por mais que isso possa parecer contrassenso para você, mais dinheiro para uma pessoa que está em problemas financeiros pode ser sim a ruína e não a solução. As causas dos problemas financeiros são muito mais profundas do que falta de dinheiro. Nesse vídeo eu vou trazer essas causas e se você não souber quais são e não conseguir identificar elas na sua vida, não importa o que você faça, você nunca vai prosperar. Então vem comigo que eu vou te falar exatamente quais são. Vem junto! Sabe a real diferença entre os ricos e os pobres? E isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eles têm. A real diferença entre os ricos e os pobres está na sua mentalidade, no seu conjunto de crenças, nas certezas absolutas que eles têm, principalmente com relação a dinheiro. Se nós dividíssemos hoje, pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse em partes iguais, 50 mil reais para cada pessoa, em questão de muitos poucos anos, todas as pessoas que eram ricas voltariam a ser e as pessoas que eram pobres voltariam a ser. Talvez você pode até não concordar com isso num primeiro momento, mas existem diversas evidências e provas que eu posso trazer aqui para você. Algumas pessoas, como Donald Trump, por exemplo, que era bilionário, faliu, ficou sem dinheiro e voltou a ser bilionário em questão de alguns anos. Por quê? Porque ele sabia como ser bilionário, ele tem uma mente de um bilionário. E o mesmo a gente pode ver com pessoas que ganham na loteria. Eu não sei exatamente o percentual, mas certamente mais de 90% das pessoas que ganham na loteria, em poucos anos, elas não só voltaram àquela situação econômica que elas tinham antes, como na verdade elas ainda estão devendo muito dinheiro, né? O que antes elas não deviam. Elas entram em uma situação financeira muito negativa e tem vários vídeos, vários relatos na internet, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, maldito dia que eu ganhei todo aquele dinheiro. Isso tem a ver com o modelo mental e as crenças. Eu vou trazer aqui um conjunto de crenças, eu vou trazer diversos exemplos que eu mesmo vivi na minha vida para te ajudar a entender, identificar e tratar essas crenças, para que você também possa prosperar. Existe uma frase que eu trago sempre, que eu gosto muito, e eu quero que você grave, você anote essa frase. Você nasceu para viver a plenitude e a abundância. Qualquer coisa diferente disso é disfunção e precisa ser trabalhado. Tá? Você merece, não abra mão desse direito. E na minha vida, eu sou filho, né, de pais de classe média. Os meus pais, eles eram muito pobres na infância deles e passaram, né, diversas dificuldades, realmente tiveram uma vida de muito esforço para poder dar as condições de vida que eu e os meus irmãos tivemos. E eu aprendi muito com eles com relação a finanças, trazendo esses conceitos de escassez, de dificuldade, né, financeira, de que dinheiro é algo muito difícil. E eu fui aprendendo, repetindo padrões de comportamento dos meus pais. E eu tive uma relação com dinheiro muito difícil, porque a profissão que eu escolhi para a minha vida eu tinha o sonho de ser músico na minha adolescência. Eu dediquei muitas horas da minha vida para isso, mas eu fui impedido, entre aspas, de viver o meu sonho por causa do dinheiro. Porque eu ouvia, né, de pessoas, dos meus pais e de diversas pessoas, e eu respeito muito, eu sei que as palavras que eles me diziam, desencorajadoras, era de uma forma carinhosa, porque eles realmente estavam dando o melhor deles, buscando me proteger. Mas eu ouvi a vida inteira que eu não podia ser músico, porque música não dava dinheiro. E eu ia passar fome, eu ia ter uma vida difícil. Então eu precisava escolher uma outra profissão que desse dinheiro para suprir essa necessidade, enquanto a música eu levaria como paralelo na minha vida. Isso me fez ter raiva do dinheiro. Ter muita raiva, e você vai entender que tudo aquilo que a gente tem raiva, o nosso cérebro dá um jeito de afastar da gente, tá? Isso é um mecanismo de defesa natural do corpo humano. Então, quando eu tive esse episódio, logicamente, eu vivi uma vida escassa. Dinheiro para mim era algo muito difícil de ter, eu nunca tinha, não sabia ganhar, não conseguia ganhar, e foi assim por muitos anos da minha vida, até que algumas coisas foram mudando.
E antes de eu te dizer o que mudou, eu quero te trazer um conceito bem importante aqui, tá? Porque você pode ainda estar questionando assim, mas crenças, Robson, será que crença tem a ver com dinheiro? Não tem nada a ver, dinheiro tem a ver com quanto eu ganho, né? Não tem a ver com o que eu acredito, mas na verdade 95% do que você faz, dos teus comportamentos, das decisões que você toma, elas acontecem no teu piloto automático. Você nem percebe, elas estão acontecendo sem você usar a tua parte racional do teu cérebro, que representa em média 5% das decisões que você toma. A maioria das coisas acontece no piloto automático. Nesse exato momento, você está me ouvindo, né, mas você não está controlando tudo que está acontecendo no teu próprio corpo. Teu coração está batendo, teu pulmão está enchendo e está esvaziando, células estão nascendo, morrendo, muita coisa está acontecendo e você nem sabe. Por quê? Porque estão acontecendo no teu piloto automático. Tá? E muitos comportamentos, muitas certezas absolutas também estão ali, estão regendo as lentes que você tem a respeito de dinheiro, a respeito de tantos conceitos e você não tem nem consciência disso. É um bom exemplo para você entender esse funcionamento da mente é quando você aprendeu a dirigir. Se você sabe dirigir, você vai lembrar disso. Quando eu aprendi a dirigir, as primeiras vezes que eu peguei um carro, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer aquilo direito, porque eram tantas coisas ali que eu tinha que administrar, era o pisca que tinha que ligar, desligar para dobrar, tinha um monte de pedal, um monte de marcha, um monte de coisa, espelho, um monte de espelho e um monte de carro ainda vindo, sabe? Eu falei, nossa, isso é muita informação. E ainda em dia de chuva e de noite, é impossível fazer isso. E hoje, hoje quando eu dirijo sem pensar mais, porque como um mecanismo a nossa mente é programada para sobreviver. Então essa atividade que eu faço de forma repetida, o meu cérebro, para economizar energia, ele diz assim, não, joga lá para o piloto automático para ele não precisar ficar pensando a respeito disso, gastando energia em vão. A gente já sabe o que ele vai fazer mesmo. Bom, joga lá para o piloto automático. Então a gente faz isso tudo de forma automática. E não é só dirigir. Tudo que a gente faz repetidamente vai para o nosso piloto automático. E tudo o que também acontece na nossa vida com um impacto emocional muito forte também vai para o nosso piloto automático. É daí que surgem os traumas. Por exemplo, uma pessoa que, vê outra morrendo afogada no mar, ela nunca mais vai ver o mar da mesma forma se ela não tratar isso. Porque cria ali uma programação, uma crença. E as crenças que nós temos a respeito do dinheiro funcionam da mesma forma. E na minha vida, essas crenças o meu modelo mental começou a mudar a partir de um momento onde eu fui exposto através de um relacionamento com alguns novos amigos a uma cultura muito nova. Eu vim para São Paulo para viver de música, eu estudei nas principais escolas de música do Brasil, mas eu não conseguia ganhar dinheiro com isso. E eu lembro que essa necessidade, ela surgiu muito forte quando eu recebi uma visita do meu sogro e da minha sogra, que aquele dia eu sofri sim, um forte impacto emocional, onde eu fui ali bastante pressionado, pelo cuidado que eles tinham com a filha deles, dizendo que eu precisava deixar de ser um sonhador, que eu tinha que arrumar um emprego. Na época eu realmente não ganhava bem, mas eu trabalhava, me esforçava e aquilo me trouxe assim uma dor muito grande. E eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E casualmente, nesse período, eu estava me esforçando muito para falar inglês. E na época eu já trabalhava como diretor de marketing de uma gravadora multinacional alemã e um dos pré-requisitos era a língua inglesa. Eu recém estava entrando nessa gravadora, meu salário não era muito bom, mas eu estava ali realmente dedicando muito e resolvi aprender. E eu ligava pelo Skype para desconhecidos, para praticar. Eu falei, eu sei que a prática vai me trazer a perfeição, vai me fazer evoluir. E aí, nessas ligações para desconhecidos, eu liguei para um norueguês que tinha uma bandeira do Brasil na foto do avatar dele lá. Eu fiquei curioso, perguntei quem que ele era, o nome dele era Per Staldeman. E o Per começou a falar comigo e eu expliquei que eu estava aprendendo inglês, ele foi extremamente atencioso. Eles estavam vindo para o Brasil, um grupo de noruegueses, para implantar uma empresa aqui naquele momento, isso foi em 2003. E aí eu ajudei eles aqui, eu dei o meu melhor ali para encontrar uma hospedagem para eles, para organizar toda a logística deles aqui, busquei eles no aeroporto, fiquei com eles, apresentava os lugares para eles nos meus momentos de folga e a gente criou um laço muito forte. E logo em seguida, eu lembro que eles me perguntaram quanto que eu ganhava. Na época eu ganhava R$700 nessa gravadora. E aí eles olharam assim para mim e falaram, por semana?
E eu falei, não, por mês. Aí eles arregalaram o olho e falaram assim, nossa, você não quer trabalhar com a gente cobra esse salário. E eu na hora, né, já queria muito, né, já estava fazendo um intensivo em inglês, pessoas extraordinárias, e aí eles cobriram meu salário, eu fui trabalhar com eles e foi um período assim que eu fiz uma imersão em uma nova cultura, onde eu pude expandir a minha visão, a minha mente de uma forma extraordinária. Portanto, aqui eu já deixo uma dica para você. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Provavelmente você já ouviu isso antes. Se você não ouviu, presta atenção. As pessoas que você convive, de alguma forma você vai absorvendo as crenças delas e você vai se tornando a média, tendo os mesmos resultados dessa pessoa, porque a gente passa a replicar comportamento e conceito na nossa mente. Então, se você quer voar, vá para perto de águia, entendeu? Se você quer ser um líder, se você quer ser próspero, ande com pessoas que já têm o resultado que você quer, porque você vai aprender isso com elas naturalmente, inevitavelmente. Foi o que aconteceu comigo. E teve um livro que eu li naquele momento chamado Pai Rico, Pai Pobre, e esse livro ele explodiu a minha mente. Se você não lê, é uma leitura obrigatória para quem quer ter prosperidade. Não só prosperidade, mas é uma leitura obrigatória. Esse livro me trouxe conceitos extraordinários a respeito de finanças, de investimento, de gestão do tempo, estratégias. E ali eu comecei a entender que eu não estava condenado ao padrão da minha família, que eu podia ir além, E aqui já você identifica uma grande crença minha, né? Porque eu achava que eu jamais seria a mais do que a minha família. E ali eu descobri que eu podia fazer isso, que eu podia ser rico. E quando eu falo em riqueza, eu não sei o que vem na sua mente. Muitas pessoas têm crenças com relação a ricos. Tem pessoas que pensam que ser rico é algo negativo. Isso é uma crença limitante, porque o dinheiro nada mais é do que um veículo de potencialização de realizações. O dinheiro, ele é só um veículo que pode sim te amplificar a tua voz, o teu alcance. Se você é uma pessoa que tem bons projetos, quanto mais dinheiro você tiver, maior vão ser os teus frutos. Então, se você acha que ter dinheiro é algo ruim, essa é uma crença que certamente está te impedindo de ser próspero. E nesse momento eu entendi que eu podia sim ser rico. E eu resolvi então fazer algo por isso. Eu falei, eu vou empreender, eu vou montar a minha empresa. E eu montei a minha empresa, né? Na época eu já trabalhava com marketing de rede, que foi bem interessante para o meu desenvolvimento. Eu recomendo muito, não é um modelo que hoje eu uso na minha vida, mas eu acho muito válido e recomendo que acho que todo ser humano deveria pelo menos ter essa experiência por um ano na sua vida, por todas as experiências que nós somos expostos. Isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. Mas naquele momento eu já fazia esse negócio e eu resolvi abrir uma empresa paralelo. E ali aconteceu algo muito interessante. Logo que eu implantei junto com a minha esposa naquela época, que nós começamos essa empresa, uma teleentrega de cozinha chinesa, chamava Gaidin. Ela chegou comigo ali, a gente sentou na mesa uma tarde, eu lembro que eu vi que ela tinha alguma coisa estranha, ela me falou duas palavras assim extremamente motivadoras. Ela olhou no fundo do meu olho e disse assim, estou grávida. E aquele momento ali foi um momento muito marcante na minha vida, porque a gente não tinha muitos recursos financeiros, eu ainda tinha várias crenças e ali eu entendi que eu tinha que tomar uma atitude, que eu precisava fazer algo a mais do que eu estava fazendo. E ela ficou cuidando então dessa empresa e eu comecei a fazer eventos, produzir eventos, porque eu tinha um histórico, né, de muitos shows que eu já tinha realizado como músico, eu já sabia como fazer isso acontecer e Deus me abençoou muito. Eu fiz o meu primeiro evento, prosperou demais, em pouco tempo. Um mês depois do meu primeiro evento, eu já consegui negociar uma casa de shows, comprei um pub em um ponto extraordinário, na frente da universidade, na cidade de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. E ali eu comecei, foi a minha primeira grande experiência de sucesso. E aqui eu trago algo para você muito importante. Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim, Robson, eu não ganho dinheiro porque eu não tenho dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para eu ganhar dinheiro. Tudo que eu tinha para comprar um pub, que na época me custou 110 mil reais, eu tinha uma nota de 50 reais. Era todo o capital que eu tinha naquele momento. E era todo o capital que eu tinha. E esses 50 reais eu usei para pagar a minha assinatura do contrato. E eu assumi uma dívida muito grande, mas eu fiz acontecer. Primeiro, porque eu acreditei, eu tive fé
que eu era capaz, que eu conseguia e que eu seria abençoado naquilo que eu ia fazer. Esse foi o elemento principal, que não foi só isso, tá? Não foi uma aventura, eu tinha um projeto, eu sabia o que eu estava fazendo e eu mostrei essa ideia para o dono desse lugar, que já também estava muito afim de vender, não queria mais aquela atividade para ele, e eu mostrei esse projeto, ele acreditou, ele entendeu que ia funcionar. Em questão de 3 meses depois que essa casa estava aberta, inaugurada, funcionando, eu já tinha todo o capital para pagar esses 110 mil. E na época não foi só os 110 mil que eu fiz de dívida não, ainda peguei mais 50 mil reais no banco, usando como garantia os próprios móveis desse pub que eu tinha comprado, para poder fazer uma reforma e ter capital de giro. Então, ou seja, não é a falta de dinheiro que limita as pessoas, são as crenças. Porque com 50 reais eu consegui uma empresa que me deu bastante dinheiro naquele momento. Eu lembro que em uma única noite, eu lucrei 25 mil reais num show que a gente fez com uma banda cover dos Beatles da Argentina, que foi assim um estouro fantástico. Então eu estava muito feliz. Só que o que aconteceu? Chegou um momento que eu estava ganhando muito dinheiro, muito acima do que o meu termostato das minhas crenças permitia. E ali aconteceu algo que eu vejo acontecer com muitas pessoas e hoje eu entendo. Talvez você nem entenda isso, mas as nossas crenças também nos limitam. Você já ouviu falar de crença limitante? Dentro das finanças isso existe também. E esse termostato ele bateu, ou seja, eu estava ganhando mais do que eu achava que eu talvez até merecia. E automaticamente os meus comportamentos começaram a me sabotar para que eu voltasse para aquela temperatura onde ele estava programado, para aquele limite financeiro que eu estava programado a aceitar que eu merecia. E depois disso, vários comportamentos disfuncionais foram acontecendo e eu entrei em falência. Depois de alguns anos, eu tive que vender essa casa. Depois disso, eu abri outras, eu tive 4 casas de show e num período de bastante turbulência na minha vida, principalmente por questões emocionais, a minha vida toda começou a ruir, porque eu tinha muito sucesso financeiro naquela época, mas o meu casamento estava destruído, eu não via minha filha crescer, eu era um péssimo pai ausente e o meu estado emocional era de tristeza profunda, eu tinha pânico de entrar naquela minha empresa mais, por causa de outra crença. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, vários oportunistas começaram a se aproximar e eu comecei a dar a responsabilidade disso ao dinheiro. Falei assim, poxa, dinheiro atrai gente ruim. Ou seja, mais uma vez, eu estava começando uma briga com o dinheiro. E graças a Deus, depois de todo esse processo, foi muito dolorido, né, um processo de muita busca, eu consegui entender essas crenças e consegui então reestruturar minha vida financeira e voltar a ser abundante. E eu vejo nas pessoas que eu atendo muitas crenças que impedem elas de ter sucesso, de ter dinheiro. E eu vou te dizer uma crença. Por exemplo, ganhar dinheiro é muito difícil. Eu conheço uma pessoa que a gente conversa com bastante frequência, ela me diz assim, não tem como ser rico do zero. Tem uma pessoa que foi muito presente na minha vida, inclusive muito presente mesmo na minha vida, eu não vou identificar por respeito a ela, mas essa pessoa, ela sempre me dizia, Robson, não tem como ficar rico trabalhando, sério, honestamente. Ou tem que roubar, tem que fazer alguma coisa ilegal, senão não fica rico. E essa pessoa, ela era próspera, ela tinha um bom negócio e hoje ela está completamente falida, porque a crença dela se fez real. O que nós acreditamos se torna real, o que você pensa se torna real. Isso não é autoajuda, não é lei da atração. Isso é científico o que eu estou falando, por causa de mecanismos do teu cérebro. Eu vou te dar um exemplo. Se você acha que ganhar dinheiro é difícil, para você vai ser muito difícil ganhar dinheiro, inevitavelmente, por causa de um sisteminha que tem no teu cérebro, chamado de sistema de ativação reticular. Tá? Eu já vou te explicar, mas antes de eu te explicar, eu quero te dar um exemplo prático, para você sentir aí na pele, na prática, agora, como esse sistema funciona. Olha aqui na tela, tá vendo essas bolinhas aqui? Eu quero que você agora, nesse momento, se concentre em contar somente as bolinhas vermelhas. Eu vou contar até 10 e eu quero que você me diga quantas bolinhas vermelhas você vai conseguir identificar na tela. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, acabou o tempo. Quantas bolinhas vermelhas você identificou? Se você disse 13 bolinhas vermelhas, meus parabéns, você acertou. Mas agora é que vem a moral da história.
Agora eu quero que você me responda quantas bolinhas azuis tem naquela imagem que você acabou de ver. Eu sei que você não sabe. Por quê? Porque você se focou em olhar para as bolinhas vermelhas. E quando você foca em algo, todo o resto desaparece da tua visão. Tudo que você foca é onde o teu cérebro vai te direcionar. E o que você não está focado, meu amigo, você não enxerga mais. É por isso que quando pessoas focam no problema, elas nunca encontram a solução. Você já deve ter ouvido isso também. Se você não ouviu, faz muito sentido. Quando você tem um problema e você fica focado naquele problema, você só vai encontrar o problema, você não vai encontrar a solução. E aqui eu te trouxe uma prova de que se você focar no vermelho, você não vai ver o azul. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, você não vai enxergar boas oportunidades para você ganhar muito dinheiro. Se você não acredita que é possível ser próspero trabalhando de forma honesta, você nunca vai enxergar oportunidades para ser próspero de forma honesta. E eu vou te dar mais um exemplo para ficar ainda mais claro para você. Se você já comprou um carro ou desejou comprar um carro alguma vez na sua vida, certamente durante esse período parece que esse carro começou a brotar de tudo que é lugar na sua frente, não foi assim? Começou a ver, nossa, está todo mundo agora comprando esse carro. Você passou a enxergar ele muito. Sistema de ativação reticular. Por quê? Porque o teu cérebro vai te mostrar aquilo que você está buscando e aí entra a força da tua crença. O que você acredita, eu acredito que eu quero aquele carro, eu tenho essa convicção. Então, o teu cérebro, beleza, Robson, entendi, é o que eu vou mostrar aqui para você. O mesmo acontece quando você engravida, né, ou a sua mulher engravida, não começa a aparecer um monte de mulher grávida de tudo que é lugar, é por isso, tá? Por causa do sistema de ativação reticular. Você só enxerga o que você está focado e o que você acredita. Não tem na história do descobrimento do Brasil que os índios não conseguiram enxergar as caravelas chegando. Por quê? Porque para eles elas não existiam. Isso está na história do Brasil. E certamente as oportunidades podem estar passando aí na tua frente. Se você não acredita que você merece, que você é capaz, elas não vão acontecer. E tem um outro sentimento muito sabotador também, chamado de medo. Medo, eu vejo muitas pessoas com medo de empreender, com medo de trocar de emprego, elas ficam ali estagnadas na zona de conforto, simplesmente pelo medo de que algo ruim aconteça. E elas têm a chance de simplesmente assumir um risco e melhorar de vida, mas elas não conseguem encontrar essa possibilidade. Elas só enxergam o que pode dar errado, abrindo mão do que pode dar certo. E sim, empreender é arriscado. Eu mesmo passei por muitas dificuldades, passei por falência, mas isso se dá, você tem um mecanismo que você pode usar a seu favor, que é evoluir a tua competência, se aprimorar, porque dessa forma se preparar, porque preparado você vai reduzir muito o risco de dar errado e aumentar muito o risco de dar certo. Então, se você sabe o que você quer, acredita, tenha fé e vai para cima, se capacita, porque você e eu, nós merecemos a plenitude e a abundância. Não abra mão disso. Mas, Robson, como que eu faço então para mudar essas minhas crenças? É possível? Estou condenado? Não, você não está condenado não. Existe um mecanismo também do nosso cérebro chamado de neuroplasticidade, que te dá o potencial, o poder de reestruturar as conexões, as sinapses, neurosinapses. Só para você entender, imagina que cada crença que você tem é uma conexão, um neurônio que se gruda com o outro, tá? Aí você acredita que Porto Alegre, que é onde a gente está agora, aqui é uma cidade legal. Beleza, tem uma sinapse aqui reforçando isso que você acredita, tá? E você tem a capacidade, através de processos, de ferramentas, de repetição, de forte impacto emocional, de conseguir mudar essas conexões, criar novas conexões e enfraquecer as conexões anteriores. Você não é condenado às tuas crenças, tá bom? E eu posso te falar assim, existem diversas ferramentas, eu aplico isso com os meus clientes e aplico isso na minha vida há muito tempo já. Mas uma forma que eu posso te recomendar, que você pode agir aí na tua casa, é através da leitura. Existem ótimos livros que vão te ajudar a se desenvolver, a mudar as suas crenças. O primeiro é um livro do T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária. É um livro muito bom, recomendo ele para você.
Tem também Criação de Riqueza, do Paulo Vieira, que é um livro muito bom, também indico ele para você. E também indico algo, né? Muitas pessoas me falam assim, Robson, o que eu posso fazer para começar a melhorar a minha vida financeira? E um tópico, só para a gente encerrar, que é de extrema importância, é você ter clareza. Clareza. A maioria das pessoas que eu conheço que tem problemas financeiros, elas não têm clareza de quanto elas ganham, muito menos de quanto elas gastam. Quanto elas ganham, às vezes porque ganham salário até sabe, mas nem sabe quanto tem descontado, quanto paga de imposto, né? E quanto elas gastam, então elas não têm nem noção. E isso é algo que sabota demais, porque o que você não enxerga, você não tem a capacidade de melhorar, de evoluir. Então é fundamental que você enxergue esses números, tá? E talvez, se você é como eu nunca tive paciência, saco para ficar olhando planilha e fazendo controle financeiro, isso não é algo do meu perfil. Mas o que eu tenho feito hoje? Tornado esse processo simples. Hoje nós temos a tecnologia para nos auxiliar. Então eu te recomendo a utilização de um aplicativo no teu celular, tem vários. Eu uso um chamado Guia Bolso e uso ele integrado com a minha conta do banco. Então tudo que cai na minha conta do banco, automaticamente ele lança para mim. Eu não preciso ter esse trabalho. E tudo que eu gasto no meu cartão, ele automaticamente já lança também. Já não preciso fazer esse trabalho. Tudo que eu tenho que fazer para ter o meu controle financeiro é fazer lançamentos manuais do que eu gasto em espécie, em dinheiro. Tipo, um pedágio que eu passei e paguei em dinheiro, eu lanço ali na hora e eu criei um hábito de que eu sou obrigado, quando eu usar o dinheiro, eu não posso parar antes de fazer mais alguma coisa antes de marcar, porque senão eu esqueço. E assim eu entendo, me respeito e utilizo mecanismos para otimizar, para potencializar o que eu não sou tão bom. E assim eu consigo hoje ter um controle rigoroso. Quando eu pego o meu aplicativo, eu sei quantos centavos eu tenho na minha carteira. Eu sei exatamente para onde foi cada parte do meu dinheiro. E assim eu consigo ter uma métrica para mensurar os resultados. E eu mensurando os resultados, eu consigo otimizar. Se eu sei onde eu estou gastando, eu sei onde eu posso cortar. Eu sei o que eu posso fazer diferente. Tá entendendo? Eu posso então olhar e dizer, e você vai se surpreender. Se você não tem controle nenhum, pode ter certeza que você vai se surpreender e dizer assim, meu Deus, como eu gastava tanto com isso e nem percebia. Tá bom? Então, esse é mais um vídeo de uma série de 14 vídeos que eu gravei aqui para você e eu te convido a fazer parte desse movimento. Eu tudo posso. Tá? Se você gostou desse conteúdo, me marca lá, me fala o que você está curtindo, põe uma hashtag Eu Tudo Posso para eu ler, vou ler pessoalmente esse conteúdo com você. Tá? E dentro dessa série de vídeos tem um enigma que eu produzi aqui também, que eu criei. E fica atento então para pequenos detalhes, para os sinais, para você desvendar esse enigma. Porque a pessoa que desvendar esse enigma primeiro vai passar um final de semana comigo lá em Gramado, com as despesas pagas e além do turismo, além de aproveitar toda a estrutura daquela cidade extraordinária, você vai ter uma imersão junto comigo, onde nós vamos analisar nesses 2 dias toda a sua vida, todos os pilares, como ela está. Nós vamos olhar área por área, identificando crenças que podem estar te impedindo de viver a plenitude e a abundância. E ali eu vou te trazer ferramentas, recursos para que você possa então se libertar emocionalmente e realizar esses teus objetivos. Foi um prazer muito grande para mim estar aqui com você. Se você gostou desse conteúdo e conhece pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, você pode fazer a diferença em uma vida. Marca ela aqui, manda esse vídeo para ela, faça a sua parte também. Um grande abraço e nos vemos em breve.